Olá, pessoal! Eu gostaria de falar sobre um pouquinho a respeito desse meu livro, Mulheres da Bíblia. Este livro fala a respeito das primeiras protagonistas dos livros da Bíblia, Sara, Rebeca e Raabe. Mulheres da Bíblia, a ternura e a fé. As mulheres da Bíblia vistas sob a ótica moderna, cujas vidas são narradas em contos. Este é o meu primeiro livro sobre o tema das heroínas bíblicas. Foi publicado primeiro no Clube de Autores, depois na Amazon, em 2013, e é um conjunto de contos sobre 3 das principais mulheres citadas no Velho Testamento: Sara, Rebeca e Raabe. Esse livro ele tem uma pequena história e eu acredito que contá-la aqui não vai fazer mal nenhum. Digamos que seja um pequeno testemunho de uma graça que eu recebi. Por essa época, 2012, 2013, eu passava por um complicado problema de saúde. Era um problema que me afetava bastante na vida cotidiana. O que eu fiz foi pedir a cura ou o alívio desse problema. Pedir a Deus, né? Então eu fiz uma promessa para Deus, né, naturalmente, de que falaria sobre os personagens da Bíblia, aqueles que mais me inspiravam. Bom, entre os mais inspiradores, para mim, estavam as grandes matriarcas do Velho Testamento, além, é claro, da mãe de Jesus, a Santa Virgem Maria. Como eram muitos contos, eu dividi então em 2 livros. A história da Virgem Maria está no volume 2, que eu posso falar em outro vídeo. Quando eu terminei de escrever esse primeiro, eu percebi que eu já estava muito melhor mesmo daquele problema de saúde. Foi uma bênção que, sinceramente, eu nunca vou esquecer. E comecei a melhorar. Eu não posso dizer que eu sarei 100%, mas hoje esse problema tem um impacto mínimo na minha vida. Graças a Deus. O livro que eu escrevi em 3 meses, para mim foi um grande prazer escrevê-lo. Nele eu faço um conto sobre as vidas de Sara, como era a vida dela e do patriarca Abraão, como Sara sofreu durante as peregrinações pelo deserto, como ela viu os 3 anjos, ou seres celestiais, chegando à tenda e conversando com seu marido Abraão, e sendo ela estéril e bem idosa, ela deu uma risada ao ouvir um dos anjos alegando que, sim, mesmo sendo idosa, ela ainda daria um filho a Abraão. Esse comportamento da Sara, que para nós, hoje em dia, pode parecer um pouco desrespeitoso, no meu entendimento foi uma espécie de riso triste, pois naquele momento ela nem deveria ter percebido a seriedade daquele momento e não percebeu que aqueles 3 peregrinos eram, na verdade, enviados de Deus. Mas ela teve sim o perdão divino. Ela teve o maior presente da sua vida, que foi o seu filho Isaque. Eu recomendo a todos que leiam a história de Abraão e Sara. Inclusive tem muitos filmes antigos e mais recentes sobre o Gênesis, abordando principalmente essa história de Abraão, que é uma das mais emblemáticas da Bíblia. É uma história cheia de lições para a nossa vida. Acho que todas nós, mulheres, nos sentimos um pouco Saras em certos momentos, quando duvidamos que Deus vai agir, mas sempre acabamos percebendo que ele age. Pode até demorar, mas ele age. A história de Rebeca também é muito interessante, pois vemos nessa moça que se casou com o filho de Sara e Abraão, uma moça de bons princípios e que será a companheira fiel e apaixonada de Isaque. Mas que na velhice, após o nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú, ela fez uma escolha que não foi lá muito sensata. Ela mostrou preferência pelo filho Esaú, que era o mais velho, enquanto Isaque, segundo a Bíblia, entre aspas, amou mais Jacó. Aqui podemos refletir um
pouco sobre a forma e o estilo como a Bíblia foi escrita. Será mesmo que Rebeca, aspas, amou mais Esaú e Isaque, entre aspas, amou mais Jacó? Todas as mães sabem como isso funciona, né? Nós podemos até ter um entendimento mais harmonioso com um ou outro filho, mas amar mesmo, amamos todos de forma igual. Talvez seja isso, Rebeca amava ambos, mas talvez ela se entendesse um pouco melhor com o mais velho, né? Com Esaú. O que não significa que ela amava Jacó menos por causa disso. E finalmente temos a história de Raabe, uma moça que vivia em Jericó, a cidade prometida ao povo de Israel, e que é uma personagem muito citada na Bíblia. A sua vida narrada no livro de Josué e, segundo a Bíblia, ela foi uma prostituta. Porém, é curioso vermos que naqueles tempos mais recuados do Velho Testamento, se havia um tipo de pessoa que poderia ser desprezada profundamente por seus pecados e vícios, eram mulheres e homens adúlteros e principalmente as prostitutas, pois era uma condição que todos os judeus desprezavam e abominavam. E, no entanto, Raabe, que era meretriz, conforme diz na Bíblia, foi a única pessoa em Jericó que deu abrigo aos 2 espiões hebreus. No meu conto, eu uso um pouco da licença poética para explicar como ela vivia em Jericó e, após a tomada e a destruição da cidade, como ela se tornou uma mulher honrada ao ser recebida entre os israelitas. Enfim, me contem nos comentários qual dessas 3 mulheres vocês consideram a mais inspiradora, aquela cuja vida vocês já assistiram em filmes, em vídeos, leram na Bíblia ou leram em outros livros e que mais tocou vocês. Eu vou deixar no comentário fixado onde vocês podem adquirir o meu livro em e-book ou impresso. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.